dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos conversar sobre um conto da Angela Carter intitulado O Lobisomem, que se encontra nesse livro chamado A Câmara Sangrenta e Outras Histórias. Esse livro, então, é uma coletânea de contos da autora, no qual ela se propõe a recontar os contos de fadas sobre um outro ponto de vista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Esse livro aqui, então, foi publicado em 1979 e, como eu falei, a proposta dele é basicamente essa. Ela vai recontar, recriar esses contos de fadas numa visão mais feminina, digamos assim, em que ela mistura a tradição que os contos possuem, como, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera, mas mudando o ponto de vista. Agora as mocinhas não são mais frágeis e indefesas. Elas mesmas conseguem se moldar às situações e resolver tudo na maior facilidade e tranquilidade, sem que um príncipe venha ajudá-las ou um caçador, enfim. Falando dessa edição, essa edição então foi da Tag, foi a edição de março deste ano e, gente, tá simplesmente a coisa mais linda. Ela é capa dura, só que emborrachada, e dentro tem um pôster, a coisa mais linda, é sério. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, eu acho que não vai dar pra conseguir mostrar tudo, mas olhem isso aqui, sério, é muito bonito. E como vocês já devem saber, não é? Todos os kits da Tag, além do livro, vem com a luva protetora, certo? Essa aqui também ficou maravilhosa. Vem uma revista de apoio, certo? Com texto de apoio falando do curador, falando da autora, da obra, falando outras obras relacionadas à história. E o brinde, então, também foi marcadores de página magnéticos, a coisa mais linda. Eu vou abrir aqui para mostrar um para vocês. Então, são esses marcadores aqui, muito legais. Olha isso aqui, você coloca na página e pronto, a coisa mais linda. Falando um pouco da Angela Carter, ela nasceu em 1940, o nome de batismo dela é Angela Olive Stalker e ela nasceu na Inglaterra. Ela era filha de um pai jornalista e de uma mãe dona de casa, e apesar de ela ter sido criada com muito amor, muito carinho, ela também foi muito presa, criada de uma maneira muito cerceada, muito controlada. E disse nesses textos de apoios da revistinha que foi a partir dessa criação dela que ela prezou muito pela solidão e que isso é retratado também nas suas obras. E uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês no início do vídeo. Vamos estabelecer aqui no canal uma premissa, certo? Quando a gente for falar de contos ou novelas, que são gêneros mais curtos, então eu vou contar sim o final, certo? Eu vou contar toda a história, então se você se incomoda com spoilers, você pode passar a parte que eu for contar o final, ou então esperar ler o conto para poder ver o final, mas vamos ficar combinados assim, ok? Bom, então voltando a falar da autora, a Angela, desde muito cedo também, ela teve uma presença feminina muito forte na vida dela, que no caso foi a avó dela também, que era considerada meio que uma daquelas matriarcas, sabe? E com isso, ela também foi crescendo com essa visão mais feminista, de que mulheres não precisam ser subjugadas, né, nem submissas aos homens, enfim. O pai dela influenciou muito na sua carreira profissional, porque ela começou a trabalhar então para um jornal e depois de um tempo a sua paixão pela literatura fez com que ela se formasse em literatura inglesa na Universidade de Bristol. E aí ela se casou, com isso ela obteve o sobrenome Carter, o sobrenome pelo qual nós a conhecemos hoje. Só que ela não teve um casamento duradouro, ela se separou depois de um tempo. Nisso ela já escrevia também, já escreveu algumas obras. E com o dinheiro que ela recebeu de uma das obras dela que foi premiada, ela viajou então para o Japão, passou 2 anos no Japão e com isso houve o divórcio foi inevitável, mas para ela foi importante porque ela pôde então ver justamente essa questão de que as mulheres não estão abaixo dos homens e que elas também precisam se impor na sociedade, ter o seu papel, a sua função na sociedade.
em 1979, ela escreve então A Câmara Sangrenta e Outras Histórias. São 10 contos contidos nesse livro. Este não é a única coletânea de contos que ela possui, certo? Mas é uma das mais conhecidas e muitos, inclusive a curadora do mês de março, que foi a Marina Colasanti, fala que essa é a obra-prima da Angela. Ela morreu em 1991, decorrente de câncer no pulmão, morreu muito jovem, com 51 anos, mas até hoje a sua obra ainda é perpassada, ainda é conhecida como uma das mais influentes nesse quesito de mulheres no poder, digamos assim, girl power, essas coisas assim, certo? Então vamos lá. Falando agora do conto. O conto se chama O Lobisomem, como eu tinha dito no início do vídeo. Ele, então, é uma recriação da história da Chapeuzinho Vermelho. Na verdade, nas palavras da Angela, as histórias dela se enquadram nesse sentido. Minha intenção não era fazer versões, ou como a edição americana do livro chamou horrivelmente, contos de fadas adultos, e sim extrair o contexto latente das histórias tradicionais e usá-las como o começo de novas histórias. Então, ela utilizou a base dos contos de fadas tradicionais e, com isso, ela começou novas histórias com outros pontos de vista, com outros desfechos, com outras resoluções. Então, o conto Lobisomem se passa em uma aldeia do norte também, em tempos antigos, e essa menina, né, que não se sabe o nome dela, mas a gente, pelas descrições, a gente sabe que é a Chapeuzinho Vermelho. Ela está indo então para a casa da avó dela, que está muito doente, passando muito mal, está muito desacamada. Ela está indo visitar a avó dela e nisso ela leva junto com ela um punhal que era do pai dela, que a mãe dela entregou para ela, dizendo justamente para que ela tomasse cuidado, porque na floresta poderia haver estranhos, poderia haver animais selvagens como lobos, não é mesmo? E por um acaso do destino, ela encontra justamente um lobo muito grande na floresta. Só que Chapeuzinho Vermelho, nem besta nem nada, consegue se defender do lobo e ela decepa uma das patas dianteiras do lobo. E o lobo sai chorando, choramingando, sanguentado. Ela pega a pata do lobo, enrola num pano que ela tem na cesta, coloca dentro da cesta e vai para a avó dela. Continua o seu caminho normalmente para a casa de sua avó. Chegando lá, ela percebe que a avó dela está muito doente, muito mal, com uma febre altíssima, delirando, suando bastante. E ela fica bastante preocupada, né? Não sabe o que é. E aí, ela vai pegar um pano na cesta dela para poder fazer uma compressa para a avó dela e, de repente, a pata do lobo cai da cesta. Só que já não é mais uma pata de um lobo. É, pasmem, a mão de uma pessoa. É simplesmente uma mão humana. E ela fica assim, sem entender o que está acontecendo, não é mesmo? Até porque, né, não é muito comum. Já não é comum você guardar a pata de um lobo que você decepa. Quanto mais esta pata virar uma mão, não é mesmo? Tudo bem. Então, ela vai e tem a ideia de levantar o lençol da avó dela e percebe que a avó dela está sem uma das mãos, com o braço já necrosando, e isso era justamente a causa da febre, dos delírios, dos calafrios, dos suores, enfim. Cai a ficha e percebe que a avó dela era, então, o lobisomem. E na aldeia que ela morava, eles acreditavam muito em bruxarias, acreditavam muito que as bruxas, em determinados dias, abriam espaço para que o diabo viesse e assim ele pudesse fazer suas maldades, que eles retiravam cadáveres para poder fazer lá seus rituais, enfim. E também dizia-se as lendas locais que essas bruxas teriam em alguma parte do seu corpo um terceiro mamilo, digamos assim, que no caso seria uma verruga. E quando a menina olha a mão decepada que está lá no chão, que caiu de sua cesta, ela vê então uma mão enrugada com uma aliança e com uma verruga no seu dedo indicador. E aí quando ela levanta o lençol, ela percebe que era a mão da avó dela.
E a mulher continuava se contorcendo, se debatendo e tudo. E aí, o que foi a atitude heróica, digamos assim, da nossa Chapeuzinho Vermelho? Ela chamou as pessoas locais para que pudessem assassinar a sua avó. Isso mesmo, ela mandou que as pessoas viessem, expulsassem a sua avó de casa e assassinassem a mulher porque ela era uma bruxa. Tenebroso esse conto. Ele é bem curto, ele só tem 2 páginas, você lê numa sentada, mas você fica, tipo, de queixo caído quando termina a leitura, porque você pensa, nossa, Chapeuzinho Vermelho, meninazinha frágil. Aqui não tem isso. E aí, para finalizar a história, Chapeuzinho Vermelho então continua vivendo na casa de sua avó, isolada no meio da floresta, mostrando para vocês, como eu falei no início do vídeo, uma característica recorrente nas obras de Angela Carter e na vida da autora, como eu também tinha comentado. Então, assim, gente, por mais que o conto seja tenebroso e medonho, acho que essas são as palavras mesmo chaves, vale muito a pena você conhecer a obra da autora. Eu vou deixar o link lá embaixo, se eu achar, então, essa edição. Eu também fiz uma resenha escrita lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se instiguem a ler a obra da autora. Ela modifica as coisas de uma forma que não fica comum com o que a gente já conhece, e também não é algo que seja enfadonho ou que seja monótono. Não, ela deixa tudo bem amarradinho, tudo bem casadinho. Ela dá uma nova forma, uma nova perspectiva para as suas obras. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e ajudar a compartilhar, porque ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar aqui embaixo também a minha wishlist na Amazon e também um link para compras. Lembrando que se você comprar qualquer coisa por esse link, você estará contribuindo no crescimento do canal também. Um beijo grande para todo mundo e até mais!